Olá! Chegamos ao último Vitalidade do ano de 2023. Hoje conversamos sobre alimentação saudável e equilibrada nas festas de final de ano e nas férias de verão. Recebemos aqui na TV Câmara NH a nutricionista Ana Cristina Baú. Ela é mestre em alimentos, já atuou como professora da Unicinos e coordenadora de gastronomia do Centro Universitário Senec Bento Gonçalves. Ana ainda é franqueada da Magras Novo Hamburgo em Montenegro. Ana, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa Vitalidade, né? O último programa desse ano de 2023. Tudo bem, obrigada pelo convite, né? Agradeço muito, é uma honra estar aqui e poder falar um pouquinho sobre alimentação, sobre a nutrição, que é a paixão minha de sempre, né? É o teu chão, É né? o meu chão, é o meu chão. Ana, chegamos então a uma das estações, estamos chegando, né, uma das estações mais esperadas do ano, verão, férias, né, festas de final de ano, todo mundo agora encerrando os seus ciclos nas escolas, né, no trabalho, e vem um pouco da preocupação assim em relação à alimentação. Nessa época, né, em que a gente costuma esbanjar um pouquinho mais e comer um pouquinho mais, né, nas festas, Natal, nas ceias, né? Que dicas você daria, assim, da importância de tentar manter o mesmo padrão que se teve durante o ano para não acarretar alguma doença ou algum problema? Eu acho que, primeiramente, é importante a gente se dar conta do que isso significa para a gente, né? Porque tu vai para as festas, para as comemorações, é porque tu está te dando momentos de prazer. Então, junto com isso, vem a alimentação, não tem como. Então, o que não dá é para a gente se punir, para a gente exigir demais, dá para se reorganizar, né, dentro dessa alimentação, dentro das opções que vão vir. Agora, é um momento de prazer, é um momento de leveza, né? E se tu ficar muito concentrada, isso eu posso, isso não posso, tu vai estar te punindo e não vai ser legal, né? Então, assim, é claro, existem muitos alimentos bons, alimentos de verdade. Eu identifico como nossa maior dificuldade não é saber discernir os tipos de alimento que tu vai optar, né? Mais industrializados, menos industrializados, todos eles com sabor, né? E hoje a gente desenvolveu, infelizmente, uma sensibilidade muito grande ao açúcar. Então, o que acontece? A gente quer consumir cada vez mais, porque a sensibilidade está presente com o tempo e conforme os tipos de alimento, tu vai variando. Mas Natal, Ano Novo, a gente tem, inclusive, várias preparações onde tu curte muito bem Natal, Ano Novo, tempo. Acho que é importante, assim, as pessoas vão muitas vezes para a praia ou para a piscina, não comem logo, vão fazer uma refeição. Quando vão fazer essa refeição lá no meio da tarde, ou vão fazer o café da manhã daquele jeito, porque tomaram um bom café da manhã, né? E aí vão lá fazer de tarde, a quantidade é muito grande e as opções, a gente começa a se confundir. Então, se pudesse organizar de tempo em tempo, eu costumo citar de 3 em 3 horas, não é tão rigoroso, né? Mas que tu consuma alguma coisa assim, tu não vai sentir nunca fome, né? Então, ou seja, aquela necessidade, aquela dor que é quando a gente sente fome, não vai acontecer. E aí tu tens algo equilibrado. Propriamente, só essa opção já é uma grande coisa, né? Aí, claro, sabendo dos alimentos, as festas de final de ano tu tens aí incrível, assim, são alimentos extremamente saudáveis. Se tu pegar, agora, claro, tem o churrasco, tá tudo bem. Tem carne de frango, tem carnes mais leves, né? Porque também as carnes vermelhas, elas pesam um pouquinho mais na digestão. Então, tu faz a opção, como é verão, saladas. É ruim preparar? É, né? Tem gente que, eu não vou preparar salada, né? Preguiça. Mas enquanto isso, enquanto tá fazendo aquele churrasquinho, enquanto tá naquela confraternização, é gostoso, até pedir mais mãos para ajudar, né? Que faz parte. Eu trago um pouquinho, meus filhos têm muito disso em casa. Natal é a mãe quem faz a ceia, né? Não tem jeito de tirar eles de casa, não gosto de passar. Então, é eles comigo. E aí eu passo a tarde toda cozinhando, né? Mas realmente tem uma que outra preparação assim que dá o sabor maior. Mas sempre tu pode misturar, por exemplo, uma fruta e aí tu coloca o doce junto, ou seja, aumenta o movimento do intestino, diminui a absorção, então a sobrecarga calórica é menor.
né? E é um momento de confraternização, né? De celebração. Então, as dietas restritivas, não é momento nem de exageros e nem de restrição. Não. Eu sempre trago uma comparação importante assim. Quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente vai fazer é mamar, né? E quando a gente vai mamar, é o alimento. Então, assim, o alimento é a fonte de maior prazer que a gente tem. Então, nesse momento de confraternização, de alegria, tu tem que cuidar desse alimento, né? Então, é claro, mas eu vejo mais do que o alimento, o problema, eu vejo mais a bebida, hoje em dia, do que o próprio alimento. Principalmente as bebidas alcoólicas. Alcoólicas, muito alto, diariamente, enfim, e daí a quantidade também. É isso que normalmente faz com que as pessoas, realmente, a quantidade de bebida e os doces, os açúcares, né, os sorvetes, enfim, quem aprecia. Então, acaba usando aquilo como uma forma de prazer, de confraternização, mas que também é possível, só que em doses limitadas, né, em quantidades e associando alimentos que vão fazer com que o teu organismo trabalhe com uma maior intensidade. E também, agora, a época de piscina, de praia, né? Uma cervejinha gelada sempre Eu apetece gosto. mais, né? Eu... Como tentar manter esse equilíbrio, assim, para quem gosta, né? Tem pessoas que não gostam de tomar, tem opções zero também, álcool, né? Mas para quem gosta de tomar, assim, um drink na beira da praia, como tentar manter esse equilíbrio, assim como faz com a alimentação? Olha, dentro do programa, dentro da Magras, a gente tinha um programa inicialmente que não é com música, a gente está agora, a gente trabalhava com o Dr. Eduardo, e aí eu tenho que ter todo um cuidado porque não é um incentivo para isso, né? Não é, a gente tem que ter o cuidado de não dizer, pode, não, a nutricionista diz que pode, não, o certo é não. No entanto, quando tu associa uma pequena dose, por exemplo, de destilado, tá, com uma grande quantidade, ou bota um suco, ou bota uma água, uma tônica, ou bota alguma coisa com menos caloria, tá? Mais pequena dose, que é o movimento de fazer do que propriamente tu ficar com excesso de álcool no corpo. Então, eu sugeriria isso, né? Cerveja, ok, só que a cerveja tu vai querer tomar logo porque vai esquentar. E aí, tu vai tomar uma, tá, e agora? Então, a sugestão é que se tomar uma cerveja, vai ter que tomar menos quantidade, né? Menor percentual calórico também, elas variam de percentuais calóricos, né? Então, pega menos percentual, mas vai engordar igual, não tem jeito. Vai aumentar de peso, não tem jeito. Porque uma das coisas que a bebida alcoólica faz é reter líquido, né? Bastante. E desidratar também, né? Então, assim, acaba, como tu tá na beira da praia, teria que tomar muito mais água para poder estar te hidratando. E dificilmente tu vê as pessoas tomando água mesmo, né? Então, além de tu precisar, por causa do calor, ainda a bebida alcoólica ela desidrata. Como uma pessoa pode saber ou calcular mais ou menos a quantidade de água que ela deveria ingerir, assim, para que seu organismo funcionasse de uma forma correta? 35 ml por cada quilo de peso, tá? É bem simples, é direto, assim, e é água, né? Não é chimarrão, nem suco, chá, é água pura. Dias, eu até provoquei, porque eu tenho as nutricionistas que trabalham comigo, né? E aí a gente estava num grupo lá, e aí eu disse assim, tá, mas e se eu quiser tomar chimarrão, né? Para poder estimular ela, porque muitas vezes as pessoas, eu tomei bastante chimarrão, não preciso tomar água. Precisa sim tomar água, não tem jeito. Então, assim, até porque o nosso corpo é mais de 70% de água, né? Então, como é que a gente não vai ingerir? E tudo interfere. É a pele, é o envelhecimento, é o próprio desenvolvimento muscular, é a própria cabelo, unha, enfim, tudo é através da água, então não tem jeito. Então, é simples, né? Eu dizia assim, idosos é um pouco mais difícil de consumir água, eles têm uma questão da palatabilidade, então pessoas com mais idade, a gente tem que estar incentivando a todo momento. Os outros, às vezes por teimosia, outros é por opção mesmo. Mas eles é necessário que eles tomem, principalmente na praia tem bastante também, né? Eu acho que é importante frisar isso. Também vão com a família e etc e tal. A avó, o vô, enfim, o pai.
Então, a água é fundamental. Não dá para substituir. 0,35 ml por quilo, então. 35, é fácil? não, é 35 ml. 35 ml? 35 ml. Então é fácil de calcular para manter Sim. o corpo hidratado. Exatamente. Você falou bastante do açúcar, né? E das consequências negativas que o exagero pode trazer. Tem algum outro alimento, assim, que é considerado prejudicial também, principalmente nessa época mais quente? Mais quente? Olha, os salgadinhos. Aí tem outra demanda assim bem grande que a gente gosta. Ah, tá lá na cervejinha, o que vai junto? Ou a criança tá lá na hora do lanche, na praia. Ah, vou para a praia, vai aqueles pacotes salgadinho, aqueles, enfim. Então, isso é caloria vazia, basicamente, porque não vai te trazer nenhum nutriente que vai te dar uma estabilidade no teu organismo, né? Então, ou seja, tu tens ali basicamente gordura e carboidrato. Gordura e carboidrato são dois elementos que aumentam de peso, não favorecem no nosso organismo e ainda nos prejudicam, né? Também que a gente já sabe também, né? Mas é sempre incrível. Desculpa, te cortei. Mas é incrível, assim, a gente fala e quando a gente tem filhos, né? Vem uma fase assim, mais rigorosa com um, menos rigorosa com o outro. E daí chegou no terceiro, aí tu já ameniza. E hoje até minhas filhas me cobram, dizem, mãe, tu não deixava a gente comer, agora o humano pode comer o salgadinho. Eu disse, é verdade. Tá, tô errada eu agora, no entanto, tu acaba sendo permissível. Isso acontece com todo mundo. Então imagina, a gente que vem do conhecimento, né? A gente não é Deus, e aí lembrando do conhecimento também, na época que eu dava aula na Unicinos, foram 20 anos lá, né? Então, assim, um lugar, eu digo, fantástico, só que para a gente, quer seja como mãe, quer seja como professora, vai num restaurante ou vai na cantina, tu não tem como ficar comendo. Então, tudo isso vai construindo a nossa história, de forma que tu vai sendo mais permissiva com as coisas, no entanto, consciente com o que e retomar depois. Né? Sim, saber que está abrindo uma exceção, mas que depois volta para a regularidade da alimentação mais saudável. Da alimentação mais saudável, exatamente. Tem que ser. Tudo na vida é rigor, né? Não adianta. Tem que levantar cedo para trabalhar, tem que levantar cedo. Tem que fazer atividade física, tem que dormir. Uma das coisas extremamente importantes para manter, então, também o peso, né? E, enfim, na praia, porque a gente acaba indo dormir mais tarde, enfim, faz uma misturança lá, rotina, né? Acaba com a rotina. Então, uma das coisas, assim, é importantíssimo que a gente tenha 7, 8 horas de sono, não tem jeito. Isso também ajuda a gente a manter o peso. Então, exagerei durante o dia até, eu disse, tá, Nutri. Porque, claro, eu hoje não estou mais na área acadêmica, então estudo menos, os artigos e etc., que a gente deveria se atualizar, né? Daí eu chamo as meninas que estão fazendo especialização, né? Daí eu digo assim, tá, mas se eu comer a mais, quantos por cento representa a alimentação comparada com o sono para o meu processo de emagrecimento? Ana, 80% é o sono, 20% a alimentação. Eu disse, opa, peraí, me dá essa pesquisa, porque realmente é altíssima. Então, a nossa relação com o sono e a alimentação e o peso. Né? Não somente o peso, eu acho que assim, não dá para ser pejorativo, não é o peso que faz... Não é só questão estética, Isso. Às vezes as gurias, ou a equipe ali na clínica vinha, Ana, mas fulano não está perdendo peso, e eu bato muito na perda de peso, porque a perda de peso vai me levar a uma diminuição de mais de 60% a 70% da probabilidade de ter AVC, de ter várias doenças, né, que vão ocasionar, inclusive o câncer. Então, assim, eu sei que... Diabetes, colesterol, enfim, só... Agora me lembrando de um cliente lá de Montenegro, não faz muito, faz 1 mês e pouco atrás. Os clientes têm disso e a gente tem que ter cuidado, né? Eles começam a perder peso e como todos eles que têm sobrepeso, eles tomam algum medicamento, quer seja para pressão, quer seja para diabetes, algum medicamento eles chegam, né? Então a gente faz a anamnese e identifica quais são eles e aí
Ok, começa o tratamento, dali a 2 semanas, 3 semanas já houve uma mexida muito grande, porque a alimentação estava, principalmente daqueles que a alimentação está bastante desregrada, né? E aí chegou o cliente assim, Nutri, eu fui não sei, acho que ele tinha ido na academia, eu tinha ido fazer um exercício e passou mal. Eu acho que eu comi pouco. Não, ele não tinha comido pouco. Não tem que comer pouco, até porque eu não gosto de quantidade. As Nutri às vezes fazem a tabela de calorias. Eu não gosto de calorias, não é quantidade, eu não gosto de calorias. Eu gosto de optar na quantidade que eu quero. E aí ele simplesmente tinha parado de tomar o medicamento, zerado, sem autorização do médico, que eles têm que ir lá novamente, e a gente frisa muito bem, e passou mal na academia, justamente por isso. Então, assim, as pessoas quando começam a se sentir bem, e assim, vai na primeira semana, segunda semana, assim, é fantástico, porque a sensação é outra. E aí começa a se sentir melhor, e aí acaba tirando o medicamento. Então, é importante, sim, esse monitoramento, a gente não tem como trabalhar sem os médicos, né? Mas a gente sabe que ao perder peso, tu mexe com toda a tua estrutura. É sobrecarga, né? No joelho, nos pés. É gente dizendo que essa é a felicidade, sabe? Eu me arrepio. Porque assim... a produção de hormônios bons, né? A produção de hormônios bons, a diminuição dos hormônios que realmente fazem com que tu tenha aquele cansaço, aquela lerdeza, aquela coisa. Então, tu não tens mais, né? Os clientes chegarem e dizer, Ana, eu já consigo me abaixar e amarrar meu sapato. Eu consigo jogar bola. Então, assim, é muito mais do que perder peso, tá? As pessoas vêm por uma questão de estética, mas a gente sabe o que vai fazer com a vida delas, né? Então, eu acho que isso, para mim, hoje, na época que eu era professora, era maravilhoso. Meus alunos, fantásticos, né? Nossa. Mas, assim, a satisfação da realização das pessoas dentro da clínica, muitas vezes tocando a sineta, muitas vezes trazendo aquela roupa que assim, cara, elas estão tão felizes que elas começam a sair, começam a viajar, começam assim, é vida. E isso é saúde, né? Não tem como não. Isso é saúde mental, que regula tudo. E a gente sabe como a saúde mental influencia o resto do corpo, né? Tem o comer emocional. Gostaria que você falasse um pouquinho disso, né? De saber identificar, né? Quando se está realmente com fome, quando é desejo, né? O que leva à compulsão alimentar. Sim. Tem vários elementos assim, mas eu acho que um dos maiores é a própria sociedade, né? Que leva a tu entrar em alguns padrões. Mas assim, com relação à fome emocional, tu conseguir identificar, como é que tu consegue identificar? É poder parar, fazer tua alimentação mais devagar, né? Ou poder pensar na tua alimentação durante a semana. Agora, se eu estiver estressada, eu vou comer. O que eu vou comer? Eu já tenho uma história de vida, já tenho 15, 20, 30 anos, né? Então, ou seja, o que me apetece mais? Eu quero um chocolate, tudo bem, é um chocolate, mas não é uma barra, é um pedaço pequeno. Ou tem frutas que têm alto teor de açúcar também, que te dão aquela sensação de saciedade. Porque o açúcar, para a fome emocional, assim, o açúcar ele age como uma droga no nosso cérebro. Ele é uma droga, não tem jeito. Então, assim, uma cocaína, uma maconha, claro que não vai comparar a intensidade, mas a nível cerebral age da mesma forma. Então, ele me dá prazer. Então, toda vez que eu tiver uma decepção, eu preciso de algo para me dar prazer. Eu vou comprar uma TV. Não, isso não me dá prazer. O que está mais prático é o que eu tenho na geladeira. Então, às vezes, não ter na geladeira algumas coisas, se está num momento de estresse, que nem a gente vive hoje, né, numa correria, ou aconteceu alguma perda familiar, que isso acontece bastante, né? Além de, claro, poder se pensar, que nessa hora muitas vezes a gente acaba não se pensando, ou se procura ajuda, né, para poder, no próprio âmbito familiar, muitas vezes também acaba conturbando. Então, se alguém está levando com mais equilíbrio a alimentação, os outros também conseguem visualizar. Se todo mundo entrar naquela perda, naquela dor, fica mais difícil ainda, né? Então, para contornar isso, atividade física é um dos elementos bem importantes. Que saco fazer atividade. Não tem jeito, né? Alguma coisa a gente tem que fazer. Então, quer seja uma caminhada, quer seja jogar futebol com o filho, sei lá, alguma coisa para liberação de hormônios, né?
essa compulsividade, eu trago sempre meus filhos porque é minha vivência e eles são minha fonte de inspiração, né? A minha menina do meio, ela tinha um pouquinho de sobrepeso e aquele negócio, mas a mãe é nutricionista, eu quero fazer tudo contra do que a mãe prega, tudo contra. Tá bom. Chega um momento, tentei com outras nutricionistas, não deu certo, disse, filha, vai chegar um momento que tu vai te dar conta, né? Mas ela chegou a desenvolver por causa da exigência. Então, a compulsão alimentar tem vários elementos, tá, que levam, no caso que eu identifico na minha casa, é porque, além de, um dia ela disse, mãe, eu queria que tu não fosse nutricionista e nem que tu tivesse clínica de emagrecimento, né? Então, identificar qual é a causa disso, porque essa tortura toda, o que essa pessoa, no caso minha filha, o que ela queria representar para a sociedade. Né? Então, hoje ela está bem desenvolvida, tanto que faz moda, faz psicologia, faz moda, então, assim, trabalha, tem 19 anos, mas, assim, ela mesma conseguiu, claro que é com a ajuda de um profissional também, né? Mas conseguiu. O que levou a ela foi a representatividade da mãe dela, né? E a gente tem que entender que buscar qual é essa inspiração negativa para poder sanar essa compulsão, né? Acho que é importante. Falando um pouquinho agora, Ana, em relação aos cuidados que a gente tem que ter nessa época de bastante calor, assim, em relação à aparência dos alimentos, né, na hora de escolher, em relação ao prazo de validade, especialmente os alimentos mais frescos, né, peixes, verduras, frutas, né, esses que são consumidos em natura, a forma de preparar adequadamente, né? E também nas questões das praias, né, que a variedade é ampla, né, como poder, de repente, escolher de uma maneira mais saudável, né, dentre tantas as opções que são apresentadas. Sim. Se falar na beira da praia fica difícil, não tem jeito. Eu diria assim, lá um suco, uma água, enfim, para comer, para beliscar, normalmente fritura, então não me recordo agora de um tipo de alimento que tenha disponível assim, uma água de coco, né? Esse ajuda a hidratar bastante, mas tirando isso na beira da praia fica um pouquinho difícil, tá? Mas eu acho que assim, antes de ir para a praia, tem aquele café da manhã. Comer fruta, descascar. Faz uma salada de frutas, deixa prontinha lá, são pequenas porções que tu já consome, né? E já te dá uma sensação melhor. Na escolha, às vezes a gente quer escolher, principalmente as frutas, né? As hortaliças já nem tanto, mas as frutas assim, a mais bonita. Tá? E eu vou te dizer, escolha a mais pesada, tá? Porque é essa que vai ter mais suco, que vai ter mais líquido, que vai ter mais água, tá? Não precisa ser bonita, porque nem sempre o bonito é saudável. Então, assim, quanto mais, não quer dizer que tem que pegar o feio também, né? Mas, assim, ter a noção de que essas frutas vão estragar com mais rapidez, vão, tá? A perecibilidade delas com o calor é muito grande, né? Fazer mal às frutas, assim, não tem esse potencial, né? O que tem o potencial, sim, são frangos, aves, os pescados, assim, tem que ter bastante cuidado mesmo, porque o calor, a cada 15 minutos, tu tem lá, vou chutar aqui um número bem baixinho aqui, 10 unidades formadoras de colônia, tá? A cada 15 minutos elas dobram. Então, ou seja, normalmente nós, como bons gaúchos, vamos fazer uma maionese, né? Já ia te perguntar. E aí, eu trabalhei inclusive com salmonela há muito tempo. E aí, tu vai fazer a maionese, o que acontece? Tá? Tu tá lá preparando a maionese, o frango tá ali em volta, normalmente tem frango, né? Essa é a principal contaminação cruzada que nós tínhamos nas pesquisas. Frango, maionese e tábuas, utensílios, né? Então, automaticamente, porque todo frango é contaminado, não tem jeito, tá? Ele só deixa de ser uma vez que a salmonela resiste pouca temperatura. Isso é óbvio. Então, quando a gente vai fazer na praia, por exemplo, uma maionese, vai usar a gema crua, tá? Então, na própria gema, pode em torno da gema estar localizada a salmonela, né? Então, tu deixa fora do refrigerador. Botou na mesa. Um vem comer, daí vem outro. Daí fica aquele negócio 2 horas de refeição.
Não tem como, uma temperatura de 37 graus, não tem como. Tá? A probabilidade é muito grande de te dar uma intoxicação alimentar, né? Essa é uma delas, claro. Quais outros alimentos assim que são propícios ou que podem são mais comuns assim para desenvolvimento de gastroenterites e intoxicações? Principalmente os alimentos de origem animal, perdão. Animal. Principalmente os alimentos de origem animal. Então, assim, leites, derivados, tudo isso tem que ficar muito, queijos, muito refrigerado, né? Para que na hora, agora, o sushi é outra coisa que as pessoas amam de paixão, com bastante açúcar, né? No arroz, mas enfim. Mas assim, nossa, muito cuidado, porque ali tu trabalha, basicamente, né? São pescados crus, bem tratados, bem feitos, muito bem feitos, mas que com o calor é cruel, né? Então, peixes da mesma forma, as aves da mesma forma. Então, todo e qualquer alimento de origem animal, a probabilidade de contaminação é maior, principalmente quando ela se juntar com a temperatura, né? Temperatura e esse tipo de alimento, a probabilidade é muito grande. Quais alimentos tu destacaria assim como parecem ser saudáveis, mas não são tantos assim? Olha, barrinha de cereal, tu tem que olhar com muito cuidado. Pela concentração de açúcar? Pela concentração de açúcar, pela concentração de gordura, o que indica mesmo, qual é o teu propósito. Vou comer isso aqui, não vou comer fruta. Não é assim, então não dá para fazer essa substituição, né? Eu acho arriscado, assim, falar de alimentos em especial. Eu sempre digo o seguinte, quanto mais natural, melhor. Então, assim, se é aquele pão com a farinha menos processada, muito melhor, tá? Ah, mas Ana, eu gosto de comer um cacetinho, ok, tá? Mas então, não tem alimento ruim. A única coisa que tem são alimentos mais e menos processados. O que a gente tem é, por exemplo, que a gente hoje gostaria de não ter que mais trabalhar, mas a indústria nos faz o paladar crescer, né? Que são esses salgadinhos, esses biscoitinhos, esses recheados. E eu vejo às vezes, meu Deus, eu digo, tadinho. Aí, tadinho. Me lembrando também de uma passagem no passado, assim, que minha mais velha, a gente estava num restaurante, uns conhecidos lá, e aí a pessoa olhou assim para mim, tadinha, ela não toma refrigerante. E eu, pois é, tadinha dela, né? Então, o amor... Culturalmente, assim, culturalmente, né? é o amor das pessoas para dar o doce. Então, os biscoitinhos, as bolachinhas, a avó vai no mercado, a tia, a madrinha, enfim. Ai, é prazer. Então, isso são alimentos que não constroem. Não constroem, muito pelo contrário, só vão prejudicar. Então, quanto mais natural, melhor. É aquilo que a gente já sabe da nona. Especialmente quando são crianças que estão formando o paladar, né? E daí se tu já acostuma com uma alimentação mais saudável do que com a ingesta de açúcar, por exemplo, deve facilitar para o resto da vida muito, depois. Muito, tu não tem noção como. Tu não tem noção como isso define. E não se julga, isso é importante, assim, porque toda mãe que faz isso, ela quer dar o carinho que ela se dá muitas vezes. Então, muitas vezes as mães se dão esse carinho e dão para os seus filhos, né? E muitas vezes elas se dão esse carinho e procuram botar uma outra alimentação para os filhos que não é. Me recordo uma vez, foi assim, eu fazia parte de um programa dessas escolinhas integradas da Unicinos, junto com o Instituto Ayrton Senna, né? E eu era nutricionista do projeto. E um dia eu disse, poxa vida, era sempre o suco, não entrava o refrigerante, mas eu via que eles, apesar de não terem condições financeiras, o que eles iam lá? Depois do lanche que a gente oferecia, eles iam lá e compravam Coca-Cola, enfim, refrigerante deles. Eu disse, quer saber, eu vou trocar esse suco, eu vou botar água. Me lembrei ainda essa semana. Gente, eu quase fui linchada pelas crianças, né? Ô, prof, porque, pra quê? Tá economizando? Pra quê? Não sei o que. Eu disse, eu não estou economizando. Pelo menos, eu posso não ter mudado, mas que em algum momento, alguém vai lembrar, um dia teve água aqui e relacionar com a saúde, vai. Então, a alimentação das crianças, os pais, assim, eles nem, as crianças nem estão pedindo doce, elas não têm o paladar para doce. O que a gente faz e bota lá um melzinho no bico, né, na chupeta.
ou vai lá e tem que botar um docinho, porque senão não tem graça, mas não tem graça para ti. A criança não tem essa definição. Para ela é agraciado. Tanto que, como eu estava na área da gastronomia, eu tinha que experimentar, enfim, eu também era da técnica dietética dentro da nutrição, então sempre no laboratório, sempre na produção de alimento. E tinha que experimentar, porque senão os alunos, prof, experimenta isso, experimenta aquilo. Ok, são padrões normais da alimentação. E eu entendi que, com o tempo, depois que eu entrei para magras, por incrível que pareça, até então a gente beliscava, enfim, engordava um pouquinho, emagrecia um pouquinho, mais pela noção. Mas eu entendi que, após ter entrado e feito o programa, realmente a sensação do sabor, ela não te faz mais optar. E me recordo também da mãe, que a mãe chegava e dizia assim, nossa, doce me arrepuna. E tem pessoas que assim, por quê? Porque elas não desenvolveram, a criança não desenvolveu, só que a gente vai desenvolvendo aos pouquinhos, porque a gente quer dar esse amor que é um amor prejudicial, né? A criança não precisa de açúcar, não precisa de coisas doces, né? A gente só dá porque acalma, efeito no cérebro. Falaste durante o decorrer do programa sobre a Magras, te apresentei como franqueada aqui da Magras Novo Hamburgo de Montenegro também, né? Tenho aqui a presença aqui em Novo Hamburgo desde 2018, isso, Ana? Isso, nós vamos fazer agora 6 anos em Novo Hamburgo, sempre muito bem vistos aqui, tem um reconhecimento que eu gosto bastante, que é o reconhecimento que assim, a gente tem uma fonte de pesquisa. Né? Então, como eu venho da área universitária, eu tenho que ver isso, senão eu não consigo aceitar o reconhecimento. E a gente foi reconhecida desde o início, desde o primeiro ano, a gente foi reconhecida como uma das marcas mais lembradas. Então, assim, fico muito contente. E agora, para minha surpresa, né? Muita surpresa mesmo, no ano passado, quando a gente fez 5 anos, a Tita veio na clínica, né? A gente conversou, enfim, ela gostou. A gente trabalhou bastante com mulheres, a questão do câncer e etc e tal. Então, assim, porque os alimentos, eles são as principais, mas são fatores extremamente relevantes para o processo do câncer, né? E agora eu me lembrei de uma coisa também, que eu acho que é importante falar, né? Eu sei que até hoje é oferecido a tal da gelatina no hospital, né? Mas a gelatina é composta basicamente de açúcar. O açúcar nutre as células, boas e ruins. Então, assim, eu sei que é uma facilidade, no entanto, me incomoda. Não sei como mudar? Não. Teria que trabalhar toda uma questão dos tratamentos, né? Mas, então a Tita esteve na clínica e, nossa, muito lisonjeada, porque eu sou... quase não participo, infelizmente, da sociedade, eu não circulo muito, eu acabo só nas empresas e aí nos filhos e família, enfim, então acabo não participando. Então ela disse, Ana, gostei bastante, vocês trabalham e o nosso foco principal é a saúde das pessoas, né? Então, assim, a gente vibra, a gente bate sineta, eu me arrepio toda vez que eu penso, que eu vejo um depoimento de uma pessoa. E por esse reconhecimento, então, a gente teve uma honra muito grande de ser recebida aqui. A Ana está falando, então, para quem está nos acompanhando, que esse ano, no mês de outubro, foi concedida a honraria empresarial Júlio Redecker, então, a Magras Novo Hamburgo, que é um reconhecimento a empresários que se destacaram aqui no município e foi uma indicação, então, da vereadora Semilda dos Santos, a Tita. A gente já, até foi, quando a gente foi chamado, olha só, a gente acaba trabalhando e não se dando conta, né? Mas só que nessa unidade foi mais de 6 toneladas de peso eliminadas. Foi muita gente que passou pela Magras, muita gente mesmo. Algumas mudaram, outras voltaram, outras não conseguiram, por vários fatores externos, internos, enfim. Mas assim, a gente saber que a gente conseguiu ajudar, que as pessoas conseguiram mudar um pouquinho da vida delas, é o que nos deixa apaixonados. E as pessoas entenderem também que se elas conseguiram uma vez, elas são capazes de retomar essa vida mais equilibrada, essa vida mais saudável, né? Sim, e elas entender que realmente elas são capazes.
Nós não fizemos nada sem elas quererem. Então, assim, nós só somos uma bengala para que elas caminhem mais rápido. Só isso. Então, quando as pessoas elas entram lá, ai não, mas será que eu vou conseguir? Olha para ti, tu consegue, não tem como não. Consegue, só vamos junto, tá? Eu não vou te carregar e tu não vai me carregar. Nós vamos juntos para poder chegar no teu objetivo, mas conta com a gente. É o que eu digo, vem, peça, quem tem a informação. Hoje a gente vai no Google, vai aí na internet, tem um monte de informação. Mas aqui estão os profissionais que já direcionam para ter o resultado. Então, é importante que tu pense, eu sei, bati o carro, sei lá, aconteceu, quebrei o prato lá em casa, fiquei irritada, não consegui estacionamento. Tudo isso movimenta os nossos hormônios e faz com que a gente busque o alimento, principalmente se tu tem essa tendência. Então, assim, eu tenho certeza que a Magras, ela, e as gurias, a equipe, né? Porque assim, a gente está toda hora, elas se trocando, Ana, esse cliente não deu esse resultado, por que isso? Ele me falou lá na marca que ele está sofrendo com isso. Gente, vamos ver, né? E o sonho de consumo ainda é conseguir uma psicóloga que fique lá dentro, porque assim, precisa esse acompanhamento Como também. a gente falou antes da importância da saúde mental, né? Para manter esse contexto, é um conjunto, né? Uma das coisas que me chamou bastante atenção no teu discurso, eu estava acompanhando aquele dia aqui no plenário da Câmara, é que a questão do emagrecimento, né, vai muito além da questão da estética, como você tinha comentado. Eu acho que esse é um dos pontos principais, a questão da saúde, né, e da qualidade de vida e do bem-estar que isso proporciona. É isso. Olha, a gente costuma dizer, as pessoas olham para a estética, mas a gente sabe que muda mais que isso. Então, assim, tá tudo bem, porque elas se sentindo bem, tá? Elas vão caminhar melhor, elas vão se impor melhor, elas vão trabalhar melhor, elas vão querer se reunir com amigos, família melhor, senão as pessoas vão se fechando, se enclausurando, e aí mentalmente fica tudo bagunçado, né? Tudo bagunçado. Então, quando a gente trabalha com saúde, sabe, não tem satisfação maior, é ver aquele cliente assim. A gente tem uma cliente, querida, ela é fantástica, ela perdeu 60 quilos. Gente, é uma Sem pessoa, cirurgia. Sem cirurgia, até hoje. Ela até comprou um pacote agora, ela vai viajar, ela tem 65, 70 anos. Tá? Ela e o marido vão viajar, vão nos bailinhos, etc. E ela vai voltar em janeiro para poder manter. Mas é que a clínica, ela passa a ser um lugar de, como eu vou dizer, de carinho, de atenção. Então, não é para fazer um procedimento, para ficar linda. Não, é porque eu vou lá, eu sou cuidada com pessoas, né? E isso é uma das coisas que a gente sempre prima, máquina, equipamento e etc. Tudo a gente compra, tá? De um jeito ou de outro que compra. Agora, carinho, atenção, cuidado, isso não tem preço. Isso não tem preço. Ana, estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje, nosso último programa de 2023. Gostaria que deixasse uma mensagem para a comunidade, pode ficar tranquila para falar alguma coisa ainda sobre alimentação, né? Mas que falasse um pouquinho mais do que, por exemplo, não pode faltar na mesa, então, em termos de alimentação saudável, nas ceias, né? E os cuidados, reforçar um pouquinho dos cuidados, então, com essa época de verão e alimentação. Vou deixar aqui para vocês muito claro que esse momento é um momento muito especial com a família, com as pessoas que vocês gostam, de poder curtir, mas se olhar também com mais clareza, tá? Com mais tranquilidade. Alimentos, a ceia de Natal tem lá seu peru, tem lá seus arroz com passas, enfim, tudo isso, as porções que vão definir realmente o quanto você vai ter de saudável ou não. Evita mesmo alimentos industrializados, procura fazer algo, por mais simples que seja, mas faça algo em casa. Bebidas alcoólicas, então, reduza o máximo do máximo, né? Então, assim... Hidrata com bastante água depois. Hidrata com bastante água. Caminhada na praia todos os dias, né? Que aquilo dá uma leveza, uma coisa tão boa. Então, assim, só não chega depois em casa e ataca a mesa, né? Mas, enfim,
E com a criançada também procurar fazer preparações assim, mesmo que tenha o bolo, ou vai lá e pegou um bolo lá no mercado, tem um bolo só com carboidrato, pega e coloca uma fruta, olha, vamos colocar, tá, aqui tem um pedacinho de bolo, vamos comer uma fruta, uma saladinha de fruta antes para depois poder consumir isso. Para que a gente, ao fazer para eles, a gente faça para a gente também, né? Acho que seria isso. Ana, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Vitalidade. E mais uma vez, né, parabéns, então, pelo destaque que você teve, seus profissionais, aqui na cidade em relação à Honraria Empresarial Júlio Redecker. Obrigada, obrigada. E com certeza agradecer a todos os profissionais que já passaram, a todos os nossos clientes que acreditaram na gente, né? E que fizeram a diferença, sem eles a gente não estava aqui. E realmente esse reconhecimento a Tita, então, reconhecimento assim que, nossa, uma honra. Imagina, a gente não espera, realmente. Eu sou uma pessoa que eu só faço, eu não espero. Então, Papai do Céu, ele realmente é muito bondoso. Muito obrigada pela participação. Obrigada a vocês. Chegamos ao final do último Vitalidade de 2023. Nosso bate-papo foi com a nutricionista Ana Cristina Baú. Ela é mestre em alimentos, já atuou como professora da Unicinos e coordenadora de gastronomia do Centro Universitário Senec Bento Gonçalves. Ana ainda é franqueada da Magras Novo Hamburgo e Montenegro. Conversamos sobre alimentação saudável e equilibrada nas festas de final de ano e férias de verão. Ao longo deste 2023, trouxemos à comunidade hamburguense 30 programas Vitalidades, abordando os mais diferentes temas sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Todos os programas estão disponíveis no YouTube dessa emissora legislativa e também serão reprisados ao longo do mês de janeiro na grade da TV Câmara no canal 16 da Claro. Muito obrigada por mais esse ano de audiência, boas festas a todos e até 2024.